Quando Clara derrubou um copo de refrigerante, Marco explodiu. Você não consegue fazer nada certo. Antes de começar, se você se identifica com nossas histórias, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Clara despertava todas as manhãs com o mesmo nó no estômago, uma sensação que parecia nunca deixá-la em paz. O som do despertador marcava o início de mais um dia, um ciclo que se repetia há anos, mas que ultimamente parecia insuportável. Seu marido, Marco, já não se levantava com ela. Permanecia na cama, roncando levemente, enquanto Clara se movia pela casa como uma sombra, preparando o café e organizando o dia de sua filha, Sofia. O silêncio entre ela e Marco era mais alto do que qualquer grito. Havia um tempo em que trocavam sorrisos e palavras carinhosas, mas isso parecia pertencer a uma vida que Clara mal conseguia lembrar. Agora, qualquer interação entre eles era marcada pela indiferença de Marco, ou pior ainda, por seus comentários críticos. Ele criticava a forma como Clara cuidava da casa, como cozinhava, até como se vestia. Nunca fisicamente agressivo, mas suas palavras penetravam mais fundo do que qualquer golpe. Clara colocava o café na mesa, pensando nas palavras que Marco lhe dissera na noite anterior: "Você não faz nada direito. Se eu não estivesse aqui, essa casa desmoronaria." Ela sentia o peso dessas palavras, mas se manteve em silêncio. O que ela poderia dizer? O que havia restado para dizer? Quando Sofia desceu as escadas, Clara colocou um sorriso no rosto, tentando esconder o cansaço e a dor. Precisava manter a fachada para a filha, mas no fundo, sentia que algo dentro dela estava se partindo lentamente, dia após dia. A festa de aniversário do sobrinho de Marco parecia ser a oportunidade perfeita para Clara respirar um pouco fora de casa, mas a tensão entre ela e o marido a seguia como uma sombra. Ela manteve-se ocupada ajudando com os preparativos, servindo bebidas e organizando a mesa, tentando evitar qualquer interação que pudesse trazer à tona o comportamento ácido de Marco. Mas ele estava impaciente. Quando Clara, sem querer, derrubou um copo de refrigerante enquanto servia uma convidada, Marco explodiu. Você não consegue fazer nada certo, nem nas coisas mais simples. Sua voz cortou o ar, e de repente todos os olhares estavam sobre eles. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela tentou limpar a bagunça rapidamente, mas Marco continuava. É assim o tempo todo em casa, ela é um desastre completo. Ele se levantou da mesa, os olhos furiosos, enquanto Clara mantinha a cabeça baixa, sem saber onde enfiar o rosto. Os murmúrios entre os parentes e amigos apenas amplificavam a humilhação. Clara quis desaparecer. Seu corpo tremia, e ela mal conseguia conter as lágrimas que se formavam em seus olhos. Um silêncio constrangedor caiu sobre o salão quando Marco se afastou, deixando Clara sozinha com a bagunça e o peso das palavras cruéis. Após o episódio, uma amiga de infância, Luísa, aproximou-se de Clara. Você não pode continuar assim, Clara. Ele te trata como se você não fosse nada. Você precisa fazer algo. Essas palavras ecoaram na mente de Clara enquanto ela lutava para se recompor. Pela primeira vez, ela se permitiu pensar no impensável. Talvez, para sobreviver, precisasse sair daquele casamento. As palavras de Luísa não deixavam a mente de Clara em paz. A cada dia que passava, o peso do casamento parecia mais insuportável. As noites eram longas e solitárias, mesmo com Marco ao seu lado. Ela se sentia invisível, reduzida a uma sombra da mulher que um dia fora. As humilhações tornaram-se rotina, e o medo de mais um surto de raiva a deixava sempre alerta. Algo dentro dela estava prestes a se romper. Foi numa manhã fria, enquanto levava Sofia para a escola, que Clara tomou a decisão. Olhou para sua filha no banco de trás, observando-a enquanto ela falava animadamente sobre a aula de arte. Sofia era seu tudo, e Clara sabia que se continuasse naquele casamento, sua filha também sofreria as consequências. Era hora de agir. Após deixar Sofia na escola, Clara dirigiu sem rumo por um tempo, até parar em frente a um prédio antigo.
Era o endereço do grupo de apoio que Luísa havia mencionado. Respirando fundo, Clara entrou. O ambiente era acolhedor, mas a sensação de vulnerabilidade era esmagadora. Ali, cercada por mulheres com histórias de dor semelhantes à sua, Clara sentiu pela primeira vez em anos que não estava sozinha. As reuniões tornaram-se seu refúgio. Aos poucos, Clara começou a recuperar a coragem que pensou ter perdido. Até que numa noite silenciosa, depois de um comentário cruel de Marco sobre sua inutilidade, Clara o confrontou. Eu quero o divórcio, disse ela, com a voz trêmula, mas firme. Marco riu, desprezando a ideia. Você não vai sobreviver sem mim, Clara. E se tentar, eu vou tirar Sofia de você. Ela é minha filha. As palavras dele soaram como uma ameaça, mas Clara sabia que não podia voltar atrás. A partir do momento em que Clara pronunciou as palavras "quero o divórcio", a atmosfera em casa se tornou insuportável. Marco, que antes era frio e distante, agora estava abertamente hostil. Ele fazia questão de lembrá-la diariamente de que ela não teria chance de ganhar a guarda de Sofia. Usava as palavras como armas, tentando abalar sua confiança e plantar o medo em seu coração. Clara, no entanto, estava determinada. As sessões com o grupo de apoio, os conselhos de Luísa e a orientação de um advogado dedicado deram-lhe a força que precisava. Marco não sabia, mas Clara havia começado a documentar os abusos emocionais que sofria, guardando e-mails, mensagens e até gravações de suas discussões. Sabia que precisava se preparar para a batalha que viria. Quando Marco finalmente entrou com um pedido judicial para obter a guarda de Sofia, Clara se viu envolvida em uma tempestade de acusações falsas. Ele a retratava como uma mãe instável e incapaz, alegando que Clara era emocionalmente desequilibrada e não tinha condições financeiras para cuidar da filha. Marco estava disposto a usar qualquer meio para manter o controle, mesmo que isso significasse machucar Clara ainda mais. O medo começou a tomar conta de Clara nas semanas que antecederam a audiência. As noites eram preenchidas por pesadelos e pensamentos sombrios sobre perder sua filha. Mas ela não podia desistir agora. Com o apoio de seu advogado, ela reuniu todas as provas do abuso emocional que sofreu ao longo dos anos. Marco podia ter todo o dinheiro e influência, mas Clara tinha algo que ele jamais poderia entender: a verdade. No dia da audiência, Clara entrou no tribunal de cabeça erguida, pronta para enfrentar o homem que a quebrou, mas que jamais a destruiria por completo. O tribunal estava silencioso, exceto pelo murmúrio dos advogados e o farfalhar dos documentos. Clara sentia suas mãos suadas, o coração batendo acelerado no peito. Sentada ao lado de seu advogado, ela observava Marco do outro lado da sala, confiante e com um olhar frio. Ele parecia seguro de que sairia vitorioso, como se o resultado já estivesse decidido a seu favor. Mas Clara sabia que a verdade ainda não havia sido revelada. Quando chegou a hora de seu depoimento, Clara se levantou, tremendo ligeiramente, mas determinada. Ao falar, sua voz vacilou no início, mas logo ganhou força. Ela contou sobre os anos de abusos emocionais, o controle obsessivo de Marco sobre sua vida e sua luta silenciosa para proteger Sofia desse ambiente tóxico. Com cada palavra, Clara sentia que estava libertando pedaços de si mesma que haviam sido mantidos em cativeiro por tanto tempo. Então, seu advogado apresentou as provas, mensagens, gravações, e-mails. O tribunal ficou em silêncio enquanto a verdade vinha à tona. Marco, que inicialmente parecia imperturbável, começou a perder a compostura. Ele tentou interromper várias vezes, mas era tarde demais. As evidências estavam ali, à vista de todos. Quando o juiz finalmente deu seu veredito, Clara sentiu o ar retornar a seus pulmões. A guarda de Sofia foi concedida a ela, e o divórcio seria finalizado em breve. Marco saiu da sala furioso, mas Clara não olhou para trás. A tempestade havia passado, e pela primeira vez em anos, ela sentia o peso sair de seus ombros. Nos dias seguintes, Clara e Sofia começaram uma nova vida.
A jornada de cura seria longa, mas Clara sabia que com cada passo, estava mais perto de florescer novamente. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal, comente o que você achou, e deixe seu like, para mais histórias todos os dias.